Lucas Reed saiu do SUV preto e entrou na elegância silenciosa do horizonte de Manhattan. A meia-noite já cobria a cidade, e o saguão do hotel sussurrava com o leve farfalhar de ternos de seda e sapatos engraxados. Ele mal reconheceu a saudação do porteiro. Seu corpo doía após horas de negociações e aparições na mídia. Tudo o que queria era silêncio, solidão e algumas horas de sono ininterrupto. Sua suíte na cobertura o aguardava no 43º andar, um refúgio de vidro e aço com vista para o rio Hudson. O assistente a havia reservado com antecedência. Lucas raramente se hospedava em hotéis, preferindo o conforto estéril de sua própria cobertura no Upper East Side. Mas o baile daquela noite tinha se estendido além do previsto. Era mais fácil descansar no centro da cidade. Ele deslizou o cartão-chave sem pensar duas vezes e entrou no quarto com pouca iluminação. À primeira vista, tudo parecia normal. O cheiro de roupa de cama limpa, o sussurro suave do ar-condicionado central. Então, seu olhar captou algo na periferia, uma figura imóvel deitada na cama king size. Uma mulher. Lucas parou. Seus olhos se ajustaram à luz âmbar suave. Os lençóis estavam puxados para baixo, baixos demais. A mulher estava nua, de costas para ele, com os longos cabelos espalhados pelo travesseiro como tinta. Seus ombros subiam e desciam com respirações calmas e regulares. Ela não se mexeu, não gritou, nem sequer se virou. Por um momento, ele não disse nada, não fez nada. Um suspiro lento escapou quando ele deu um passo à frente, seus sapatos silenciosos sobre o carpete macio. Ela não estava dormindo. Ele podia dizer pela maneira como seu corpo se enrijeceu levemente, como se esperasse por um impacto. Quem diabos é você? Ele não disse as palavras. Em vez disso, contornou a cama, parando abruptamente ao ver seu rosto de perfil. Jovem, vulnerável. Mas havia algo mais. Ela não parecia uma garota de programa, sem maquiagem pesada, sem sedução forçada. Havia apenas imobilidade em sua expressão, e medo. O tipo de medo que se instala fundo, em camadas silenciosas. Ele podia sentir o cheiro do shampoo dela. Baunilha com algo floral. Suas mãos estavam cerradas sob o travesseiro. Ainda assim, ela não o olhou. O que é isso? Finalmente, ela falou. Sua voz era quase inaudível. Me desculpe, eu não escolhi isso. Lucas recuou um pouco, a tensão se enrolando em seu estômago. Aquilo não era um mal-entendido. Era algo diferente, algo mais sombrio. Quem mandou você? Nenhuma resposta. Ele passou a mão pelos cabelos, a raiva começando a aflorar. Aquilo era uma armadilha? Chantagem? Um golpe? Mas ela parecia tão pequena, tão incerta. E então ele viu. Um colar. Estava contra a curva pálida de sua clavícula. Corrente prateada. 2 pequenos pingentes. Um sol e uma lua. O ar ficou preso em sua garganta. Aquele colar. Ele não via o seu par havia uma década. A última vez que o vira estava nas mãos de uma menina, de 15 anos, com grandes olhos castanhos e um sorriso capaz de rasgar o céu. Lia. Ele encarou o pingente por vários segundos. Disse a si mesmo que era coincidência. Qualquer um podia usar aquele design. Não significava nada, mas um sussurro despertou em seu peito. Um sussurro que ele não ouvia havia 10 anos. Lentamente, ela virou a cabeça na direção dele. Seus olhos se encontraram pela primeira vez. Ela engasgou. Ele não. Deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse, porque naquele momento, Lucas Reed percebeu que aquela não era apenas uma estranha em sua cama. Era ela. Ele não sabia como, mas sentia em seus ossos. E ela não fazia ideia de que o homem à sua frente era o garoto que um dia prometeu se casar com ela sob um céu de verão. Lucas Reed passou a última década construindo um império. Aos 30 anos, ele estava no topo da cadeia alimentar financeira. O tipo de homem que não pedia poder. Ele o tomava. O Reed Group era seu reino.
e ele governava com precisão, lógica fria e uma língua afiada. A mídia adorava odiá-lo, implacável, inacessível, reservado. Ele raramente namorava, não confiava em ninguém e trabalhava como se cada respiração dependesse disso. Aqueles próximos a ele, se é que existiam, sabiam que era melhor não fazer perguntas sobre seu passado, porque a verdade era que Lucas Reed era assombrado não por escândalos ou fracassos, mas pelo fantasma de uma garota que ele conhecera um dia. Uma garota que cheirava a chuva de verão e carregava risos nos olhos. O nome dela era Leah. Ela morava na pequena casa de hóspedes atrás da casa de verão da família dele, no interior. Ela tinha 15 anos, ele 20, e a conexão entre eles foi instantânea. Não era romântica, ainda não, mas era um laço que Lucas nunca conseguiu substituir. Ela o seguia como uma sombra, ria de suas piadas terríveis, o desafiava no xadrez e o fazia esquecer das frias paredes de sua vida privilegiada. Aquele verão acabou rápido demais. Ele foi para a faculdade em Boston, prometendo voltar em agosto. Quando retornou, a casa de hóspedes estava vazia, queimada. O fogo havia levado tudo. A família dela havia sumido. Nenhum endereço novo, nenhuma resposta. Apenas cinzas. Lucas procurou por meses. Contratou um detetive particular quando completou 21 anos. Todas as pistas esfriaram. Com os anos disse a si mesmo para esquecer, seguir em frente, mas nunca tirou o colar, a metade de um pingente de sol que ele um dia colocara no pescoço de Leah, agora estava guardada em uma gaveta ao lado da cama. Intocado, mas nunca descartado. Era uma relíquia da única época em que ele se sentiu real. E então havia Ava Sinclair. Ela crescera acreditando que o amor era um luxo que não podia se permitir. Seus pais morreram quando ela tinha 16 anos, em um acidente de carro que a deixou órfã e sozinha. O sistema a engoliu por completo, jogando-a de casa em casa até que completasse 18 anos. Até Titis, lá, o mundo já lhe ensinara a não confiar na bondade. Mudou de nome, enterrou o passado e aprendeu a sobreviver. Trabalhou duro, primeiro como barista, depois como bartender e eventualmente como garçonete em um dos bares mais decadentes da cidade. Não era glamouroso, mas pagava o aluguel, o aquecimento e a comida. Seu único luxo era um colar, presente de um garoto que mal conseguia lembrar, cujo nome um dia significara segurança, Jack. Ele prometera voltar para ela, mas nunca voltou. Ainda assim, ela usava o pingente da lua todos os dias, porque aquilo a lembrava de que, um dia, alguém se importou, mesmo que fosse apenas uma lembrança. Celeste mudou tudo. Elegante, persuasiva e assustadora, Celeste encontrou Ava em seu momento mais vulnerável. Uma cliente do bar recomendara Ava para um trabalho de companhia exclusiva, e a mulher que se aproximou dela após o expediente parecia respeitável, sofisticada e bem conectada. Ava recusou de início, mas as contas se acumulavam, as horas de trabalho aumentavam e o mundo se tornava mais frio. Quando Celeste voltou pela segunda vez, oferecendo dinheiro suficiente para pagar 3 meses de aluguel, em uma única noite, Ava aceitou. Uma noite apenas, sem toque se ela dissesse não. Apenas presença, nada de serviço completo. Essa era a promessa. Ava se odiou por aceitar, mas estava desesperada. Não fez perguntas quando o assistente de Celeste lhe deu a chave de um hotel e um horário. Só sabia que seria um homem poderoso, um homem que não a reconheceria. Ela nunca esperou que fosse Lucas, e certamente não esperava que fosse Jack, e não fazia ideia de que aquele único erro, aquela única noite de esperança mal colocada e terror silencioso, desvendaria tudo o que eles pensavam ter perdido. Enquanto estava deitada naquela cama, fingindo não existir, Eva manteve os olhos fechados e rezou para que o homem fosse embora. Mas quando ele ofegou, quando recuou como se tivesse visto um fantasma, ela sentiu o estômago revirar. Virou a cabeça,
Seus olhos se encontraram. E por um momento breve e cintilante, o mundo mudou. O ar entre eles ficou denso. Ava sentiu o peso de 10 anos desabar sobre o peito. Ela viu isso no rosto dele também. O reconhecimento, a incredulidade. Mas ele não disse o nome dela. Não disse nada, porque ele não tinha certeza se era real ou se o passado havia voltado para assombrá-lo através do corpo de uma estranha. Lucas não dormiu naquela noite. Sentou-se na beira do sofá na sala da suíte, olhando pelas janelas do chão ao teto, enquanto as luzes da cidade piscavam contra a escuridão. Ava permaneceu no quarto, encolhida debaixo das cobertas, envergonhada demais para falar, com medo demais para fugir. Ele não disse muito depois daquele primeiro momento. Nenhuma acusação, nenhuma raiva, apenas silêncio, espesso e pulsante. Quando a manhã chegou, ela se vestiu em silêncio e entrou na sala. Suas mãos tremiam enquanto segurava a alça da bolsa. Ele não tinha ido embora. Ainda estava lá, sem o paletó, as mangas da camisa enroladas até os cotovelos, os olhos vermelhos por não ter dormido. Ela esperou que ele perguntasse quem ela realmente era. Esperou que ele gritasse, que a expulsasse, que a chamasse pelo que ela temia ter se tornado. Em vez disso, ele se levantou lentamente, passou por ela e abriu a porta. "Você pode ficar", disse ele sem olhar para ela. "Tem outro quarto no fim do corredor. A suíte está paga até o fim de semana." Ava não respondeu. Passou por ele em silêncio e desapareceu pelo corredor. Aquilo foi o começo de algo que nenhum dos dois compreendia. Lucas não sabia por que a deixara ficar. Talvez fosse culpa, talvez curiosidade, talvez algo mais profundo, mais antigo, enterrado sob a lógica e a raiva. Ele passou os 2 dias seguintes tentando entender. Ava mal saía do quarto de hóspedes, comia em silêncio, tomava banho tarde e evitava contato visual. Lucas fingia ignorá-la, mas sua mente não parava de girar. Ela disse que se chamava Ava Sinclair, mas o colar, a voz, a forma como ela sussurrara Jack, como se fosse algo sagrado. Ele começou a juntar as peças. Lembrou-se de como Leia segurara sua mão naquele último verão, de como ela chorou quando ele foi para a faculdade, de como a casa dela pegou fogo um mês depois e ninguém mais conseguiu encontrá-la. A semelhança era demais, perfeita demais, mas impossível demais. Ele precisava de respostas. No terceiro dia, ligou para um investigador particular de confiança e pediu um favor. Nenhum nome, apenas uma verificação de antecedentes de Ava Sinclair. Ele não esperava muito. O relatório chegou rápido. Ava estava limpa, sem ficha criminal. Cresceu no sistema, mudou de casa várias vezes, sem família próxima. Mas algo chamou sua atenção. Um arquivo mencionava seu nome de nascimento, Leah Monroe. Suas mãos tremiam levemente ao reler a linha. Ele se lembrou do nome da mãe dela, Monroe. Era isso. Era ela, sem dúvida. A garota da casa de hóspedes. A garota que desapareceu. A garota que o assombrava há uma década. Naquela noite, ele bateu à porta dela. Ela abriu devagar, usando uma camiseta larga, os olhos cansados. Parecia alguém tentando desaparecer. Ele não falou de imediato, apenas olhou para ela. "Você é a Leah, não é?" disse suavemente. Ela estremeceu. Seus lábios se abriram, depois se fecharam. "Como você descobriu?" sussurrou. Ele ergueu o celular. "Verificação de antecedentes. Você desapareceu depois do incêndio. Por que não me procurou?" Seus olhos se encheram de lágrimas. "Porque eu era uma criança. Porque todo mundo dizia que você tinha sumido. Porque eu não sabia como." Ela se afastou, deixando-o entrar. Sentaram-se em lados opostos do sofá, uma distância tanto física quanto emocional. "Eu não te reconheci no início", disse ela. "Não sabia que era você até ver seus olhos, iguais aos de antes, iguais aos de quando você prometeu que voltaria." Lucas soltou o ar devagar. "Eu procurei por você, por anos.
Não fazia ideia do que tinha acontecido. Achei que você estivesse morta. O incêndio, sem registros, você não estava listada em lugar nenhum. Eu não sabia que tinha mudado de nome. Eu tive que mudar, ela disse. O Estado me acolheu. Eles não queriam ninguém com ligação a uma propriedade incendiada e sem tutor. Eu era só mais uma órfã. Era mais fácil arquivar se eu não fosse mais Lia. Então você se tornou Ava Sinclair. Ela assentiu. Escolhi Ava porque significa vida. Sinclair porque vi esse nome num anúncio de ponto de ônibus. Simples assim. E então, na semana passada, fiquei sem dinheiro. Não consegui pagar o aluguel. Foi quando Celeste me encontrou. A expressão de Lucas se endureceu. Celeste, eu a conheço. Ela tentou me seduzir anos atrás. Ficou furiosa quando a rejeitei. Ela é dona da empresa que te contratou. A voz de Ava falhou. Eu não sabia que ela te conhecia. Eu nem sabia que era você. Eles não me disseram quem era o cliente. Só disseram para eu estar no quarto. Agir como se eu pertencesse ali. Lucas desviou o olhar. Não foi sua culpa. Nada disso foi. Eu devia ter percebido. Devia ter sabido. Ele passou a mão no rosto. Ela o observava em silêncio. Pensei em você tantas vezes, ela disse. Às vezes eu não sabia se você era real ou se eu só te inventei para conseguir sobreviver. Você era real, disse Lucas. A coisa mais real que eu já tive. Ela começou a chorar então, baixinho. Ele estendeu a mão, hesitou, e depois tocou a mão dela. Ficaram assim por um longo tempo. Quando o sol nasceu, nenhum dos dois havia se movido. O silêncio entre eles já não era frio, mas frágil, honesto. Na manhã seguinte, Lucas cancelou suas reuniões. Levou Ava para um brunch, ignorando os olhares dos paparazzi que espreitavam do lado de fora do hotel. Ela usava óculos escuros e o silêncio, mas se manteve perto. Naquela tarde, ele lhe deu uma chave da cobertura, não como presente, mas como um gesto, uma chance de estar em um lugar seguro. Ava não perguntou por quê. Ela aceitou. Naquela noite, enquanto Lucas estava deitado na cama, abriu a gaveta ao lado, pegou o pingente de sol. Ainda brilhava, ainda reluzia. Fechou a mão em torno dele e sussurrou o nome dela. Lia. Não Ava. Não mais. Ela estava de volta, e tudo estava prestes a mudar. Lucas não acreditava em destino, mas havia momentos em que nem sua mente lógica podia negar a forma como certos eventos se desenrolavam, como se escritos por algo maior do que ele. O retorno de Leah era um desses momentos. Ele não esperava que ela ficasse. Não de verdade, não depois de tudo. Mas ela ficou. Silenciosamente e com cautela, mudou-se para o quarto de hóspedes da cobertura. Não desempacotou nada e manteve as roupas na mala, sempre entreaberta. Todas as manhãs, ela fazia café antes que ele acordasse. Todas as noites, desaparecia em seu quarto sem dizer uma palavra. Ela era como fumaça, presente, mas impossível de segurar. E Lucas não conseguia tirá-la da cabeça. Dizia a si mesmo que era por causa do passado, porque sentia que lhe devia algo, por causa do que aconteceu naquela noite no quarto de hotel, a armadilha que quase destruiu os dois. Mas não era isso. Era o jeito como ela olhava para a cidade, como se não confiasse nas luzes. O jeito como ria de leve, como se a alegria fosse algo estranho. O jeito como tocava o colar quando achava que ele não estava olhando. Era tudo. Uma noite, Lucas voltou de uma reunião tardia e a encontrou sentada no chão da biblioteca, cercada por álbuns de fotos antigos que ele nem lembrava que existiam. Ela olhou para cima, olhos vermelhos, uma foto na mão. Você guardou isso, ela disse suavemente. Era uma Polaroid antiga, um garoto com um sorriso torto e uma garota de cabelos selvagens sentados na beira de uma ponte de madeira. Esse foi o último dia, ela sussurrou. Antes do incêndio, ele se sentou ao lado dela. Eu nunca esqueci, costumava sonhar com isso. Eu também.
Ela se inclinou levemente para ele, o suficiente para que ele sentisse o tremor em seus ombros. Sempre me perguntei se você realmente se importava, se eu era só uma garotinha boba para você. Lucas se virou para ela, com a voz firme. Você nunca foi só uma garotinha. Eu tinha 20, você tinha 15. E me assustava o quanto eu sentia necessidade de te proteger. Mas eu me importava, talvez demais. Fui embora achando que voltaria e tudo ainda estaria lá. Ela assentiu. Mas não estava, nada estava. O incêndio mudou tudo. Perdi meus pais, perdi meu nome e perdi você. Ele não soube o que dizer. Apenas estendeu a mão, afastando o cabelo dela da bochecha. Lia, ele disse pela primeira vez em 10 anos. Ela fechou os olhos. Esse nome parecia um retorno para casa. No dia seguinte tudo mudou. Lucas recebeu uma mensagem de um repórter de confiança, alertando sobre uma futura matéria, envolvendo imagens vazadas de um quarto de hotel. Seu coração disparou. Ele já conhecia Celeste. O vídeo o mostrava entrando no quarto. Ava deitada na cama, sem som, apenas o suficiente para gerar manchetes. Lucas sabia o que a mídia faria com isso. Bilionário implacável, paga por companhia secreta. Sua empresa seria arrastada na lama. O conselho exigiria explicações. As ações cairiam. Ele seria retratado como um predador. Ele sobreviveria. Já havia enfrentado pior. Mas Leah, ela seria crucificada. Ele dirigiu para casa sem contar nada. Quando entrou na cobertura, ela estava cozinhando algo simples. Massa, talvez. Ela se virou e sorriu levemente. O que houve? Ele hesitou. Então contou tudo. O rosto dela empalideceu. Eles nos filmaram? Provavelmente, uma câmera escondida no abajur, colocada antes de chegarmos. Ela balançou a cabeça. Eu não sabia. Juro que acredito em você, mas isso vai se tornar público. Talvez eu consiga impedir, mas preciso de tempo. Ela recuou um pouco. Talvez eu devesse ir embora. Se eu sumir, eles não vão se importar. Você ficará bem. Ele bateu a mão no balcão. Não, não é assim que isso vai acontecer. Você não vai assumir a culpa por algo que não fez. Ela o encarou, a dor surgindo nos olhos. Por que você está lutando tanto? Porque já te perdi uma vez. Não vou passar por isso de novo. Naquela noite, Lucas foi à guerra. Acionou sua equipe jurídica, seu estrategista de relações públicas e seu investigador particular. Em menos de 24 horas, rastrearam o vazamento até Celeste. Ela havia plantado a câmera, subornado funcionários do hotel e forjado documentos para fazer Ava parecer uma acompanhante de luxo. Lucas ligou diretamente para ela. Você cometeu um erro, disse ele. Não tenho medo de você. Ela riu. Vai ter. Ele desligou sem dizer mais nada. Mas não foi o suficiente. O vídeo vazou mesmo assim. Não o clipe completo. Apenas imagens estáticas. Suficiente para causar rumores. O Twitter explodiu. As manchetes enlouqueceram. A garota secreta de Lucas Reed. Fonte anônima confirma escândalo bilionário. O rosto de Ava não aparecia, mas o de Lucas estava claro, como o dia. Naquela noite, Leah andava de um lado para o outro no quarto de hóspedes. Eu devia ir embora, disse mais uma vez. Isso está destruindo tudo o que você construiu. Ele segurou seu rosto com as mãos. Isso, disse ele, não é só sobre a empresa. É sobre nós. Eles querem uma história. Vou dar uma a eles. Na manhã seguinte, Lucas convocou uma coletiva de imprensa. Câmeras lotavam o saguão de mármore da sede do Reed Group. A mídia esperava controle de danos, negação, manipulação. Em vez disso, Lucas se manteve firme no púlpito, olhou para as luzes e disse uma frase. A mulher na foto é Leah Monroe. Ela foi minha melhor amiga de infância, meu primeiro amor e a única pessoa que realmente me conheceu. Ficamos separados por 10 anos.
Nos reencontramos por acaso. As circunstâncias foram manipuladas, mas meus sentimentos não. Não me envergonho dela, e não vou escondê-la. A sala explodiu. Perguntas surgiram. Quem era ela? Onde esteve? Era verdade que trabalhava para Celeste? Lucas não respondeu mais nada, apenas repetiu uma frase. Eu escolhi protegê-la antes. Farei isso de novo. Na cobertura, Leah assistiu à gravação com os olhos embaçados pelas lágrimas. Ele não apenas a defendeu, ele a reivindicou por completo. Celeste retaliou rapidamente. Mais fotos, registros antigos, alegações de que Leah fazia parte de uma rede clandestina de acompanhantes. Tudo mentira. A equipe jurídica de Lucas agiu com rapidez. Calúnia, difamação, pedidos de liminar. Celeste foi presa em uma semana por vigilância ilegal, chantagem e conspiração para difamar. Mas o estrago estava feito. O conselho convocou uma reunião de emergência. Aconselharam Lucas a se afastar temporariamente. Ele concordou, não porque foi derrotado, mas porque estava cansado de lutar a guerra errada. Ele voltou para casa naquela noite, tirou a gravata e sentou-se ao lado de Leah, na varanda. Você está livre agora, disse ele. Nada mais de se esconder, nada mais de fugir. Ela olhou para ele com os olhos cheios de coisas não ditas. Eu não sei o que devo fazer. Recomeçar, com você ou sem você, mas não sozinha. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Você ainda tem o colar, sempre teve. Lucas o tirou do bolso. O sol. Ela ergueu o dela. A lua. Eles ainda se encaixavam, mesmo depois de todo esse tempo, mesmo após tudo que foi perdido, ainda pertenciam um ao outro, um par perfeito como antes. Lucas nunca fugira de uma luta, mas a guerra contra a mídia o havia ferido de maneiras que ele não esperava. A imprensa não se importava com a verdade. Eles queriam uma manchete, um escândalo, uma queda. E Lucas Reed se tornara o símbolo perfeito a ser destruído. Apesar de sua declaração, apesar das vitórias jurídicas contra Celeste, ainda havia sussurros em salas de reuniões e nos noticiários financeiros. Investidores ficavam cautelosos. Parceiros hesitavam. O conselho de diretores emitiu um ultimato: afastar-se por 6 meses, reconstruir a imagem, deixar a poeira baixar. Lucas concordou. Não por submissão, mas porque tinha outras batalhas a travar. Leah precisava mais dele do que a empresa. Eles se mudaram para uma propriedade tranquila em Connecticut, longe de Manhattan, onde as árvores eram densas e o mundo silencioso o suficiente para voltar a respirar. A casa era antiga, com pisos rangentes e janelas largas. Leah passava as manhãs no jardim e as noites sentada ao lado de Lucas no balanço da varanda, observando as estrelas. Mas a paz não apagava o peso entre eles. Certa noite, com os grilos cantando ao fundo, Leah fez a pergunta que vivia silenciosamente em seu coração havia semanas. Por que você não voltou antes? Ele não fingiu não entender. Olhou para a escuridão, procurando a versão certa da verdade. Eu tentei, disse ele. Procurei por você depois do incêndio. Meu investigador particular bateu em becos sem saída. Seu nome não existia. Não havia nenhuma Liam Monroe. Até perguntei aos seus vizinhos. Ninguém a tinha visto. Depois de um tempo, achei que você tivesse morrido. E quando parei de acreditar nisso, achei que talvez você não quisesse ser encontrada. A voz dela tremeu. Eu esperei. Todos os verões, pensava que talvez você aparecesse. Mesmo quando estava em um lar adotivo, eu costumava fugir e sentar à beira da estrada, esperando que um carro parasse e fosse você. Ele estendeu a mão e segurou a dela. Me desculpe, eu falhei com você. Ela balançou a cabeça. Não, o mundo falhou com os dois. Mas preciso saber de uma coisa. Se aquela noite não tivesse acontecido, se eu não estivesse naquele quarto de hotel, você ainda me amaria? Ele não hesitou. Sim, eu nunca deixei de amar. Só esqueci como era.
Até ver você de novo. Ela soltou um suspiro carregado de anos de dor. Era só isso que eu precisava ouvir. Seus dias encontraram um ritmo. Lucas encontrou paz construindo móveis com as próprias mãos. Algo que não fazia desde a adolescência. Leah voltou a pintar, as memórias jorrando em cores e telas. Estavam se curando, lentamente, juntos. Então chegou a carta. Veio em um envelope simples, sem remetente. Dentro havia fotografias, dezenas, algumas de Lucas, outras de Leah, todas tiradas sem consentimento. Bancos de praça, varandas, lojas. Alguém os observava. Um bilhete estava preso à última foto. Você acha que acabou? Não acabou. Lucas apertou os dedos. Ele reconhecia a ameaça. Não era Celeste. Ela estava na prisão aguardando julgamento. Isso era outra coisa. Outra pessoa. Ele ligou para seu investigador. As fotos haviam sido tiradas ao longo de várias semanas. Os ângulos sugeriam o uso de um drone, equipamento sofisticado. A investigação levou a uma empresa de fachada registrada em nome de um homem chamado Patrick Voss. O sangue de Lucas gelou. Patrick Voss era o sócio silencioso de Celeste, um financista sem escrúpulos e com conexões profundas na elite do submundo. Ele havia financiado por anos a operação de acompanhantes de Celeste e culpava Lucas por sua ruína. Agora queria vingança. Lucas não contou a Leah de imediato. Não queria destruir a paz que haviam construído. Mas segredos têm peso, e ela sentia isso. Numa noite, ela o confrontou. O que você está escondendo? Ele entregou a ela as fotos. Leah as examinou em silêncio. Então não acabou. Não, talvez nunca acabe. Então lutamos juntos. Ele sorriu. Era exatamente isso que eu esperava que você dissesse. No dia seguinte eles voltaram à cidade. De volta ao fogo. Lucas convocou uma nova coletiva de imprensa, desta vez com Leah ao seu lado. Ele expôs Voss publicamente, ligando-o a Celeste, e apresentou provas de vigilância ilegal e ameaças. A mídia se agarrou à história. O foco mudou de escândalo para sobrevivência, de vergonha para força. Pela primeira vez, Lucas não era apenas um bilionário com reputação abalada. Era um homem que defendia a mulher que amava. E Leah, ela já não era mais a garota na cama. Tornara-se uma voz que não podia ser silenciada. À medida que os processos judiciais se acumulavam e Voss era alvo de uma investigação federal, a empresa de Lucas começava a se recuperar. O conselho lhe ofereceu um caminho tranquilo de retorno. Mas Lucas recusou. Ainda não. Havia algo mais que precisava fazer. Naquele fim de semana, levou Leah de volta ao lugar onde tudo começou. A casa de hóspedes já havia sido consumida pelo fogo, mas a terra permanecia. A ponte de madeira havia sido reconstruída, a mesma onde um dia sentaram lado a lado, com os pés balançando sobre a água. Ele a conduziu até lá. O sol se punha, lançando um dourado sobre as árvores. Lucas tirou algo do bolso, o pingente do sol, juntou-o ao dela, a lua, encaixando-os em sua mão. Então ajoelhou-se, sem anel, sem discurso. Apenas ele, ela e uma promessa há muito atrasada. Uma vez eu te fiz um juramento, disse ele. Eu tinha 20, você 15. Disse que voltaria, que me casaria com você. Quebrei essa promessa. Mas estou aqui agora. Eu te amo. Não por causa do passado, mas por quem você é. E quero passar o resto da minha vida corrigindo tudo isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela caiu de joelhos e o envolveu nos braços. Você já corrigiu. Eles permaneceram na ponte mesmo depois de o céu escurecer, em silêncio, apenas se abraçando. O passado os havia destruído, mas o presente os escolhia novamente. Dessa vez, não se deixariam escapar. A tempestade havia passado, e o que restava era deles, um amor que nunca morreu de verdade, apenas esperou para ser lembrado. 3 semanas após o retorno a Manhattan, a cidade parou de sussurrar sobre Lucas Reed. As manchetes já não os perseguiam, e
e o mercado acionário havia se acalmado. Os investidores haviam se distraído com escândalos mais novos, mais frescos. A mídia encontrara outra vida para dissecar. Mas Lucas aprendera que a paz nem sempre é permanente. Ela é alugada, nunca possuída. Leia tornara-se mais confiante naquelas semanas, sorria mais, explorava a cidade que antes temia, frequentemente entrando em livrarias, desenhando no parque, fazendo longas caminhadas sozinha ao entardecer. Lucas a observava com cuidado, não como quem vigia algo frágil, mas como quem observa algo florescer. Ela estava mudando, e ele também. Então veio o momento que destruiu tudo. Começou de forma simples, com um telefonema. Lucas estava em seu escritório, revisando documentos de um acordo filantrópico que havia iniciado em nome de Leia. Seu telefone tocou. O identificador de chamadas estava bloqueado. A voz do outro lado estava mascarada e distorcida. Você acha que venceu? Acha que está seguro? Mas esqueceu o mais importante. Voz era apenas uma sombra. A verdadeira ameaça ainda está observando. Antes que Lucas pudesse responder, a ligação caiu. Ele ficou paralisado por um momento e imediatamente ligou para sua equipe de segurança. Nenhuma nova ameaça havia sido detectada, nenhum movimento, nada fora do lugar. Mas algo em seu instinto esfriou. Naquela noite, ele contou a Lia. Ela não recuou. Se quiserem assistir, que assistam. Já sobrevivemos a coisas piores. Ele admirava sua coragem, mas no fundo, um arrepio se instalou em seu peito. Passou-se uma semana, depois outra. Nada aconteceu. Lucas começou a acreditar que era apenas um blefe. Até que, numa noite, Leia chegou tarde em casa. Seus olhos estavam distantes, a pele pálida. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado. Ela hesitou antes de responder. Fui ao médico hoje. Não estava me sentindo bem. Você não me contou. Não queria te assustar. E... eu estou grávida. Lucas a encarou, o coração parando por um instante. Tem certeza? Ela assentiu. Fiz 2 testes. O médico confirmou. Houve um longo silêncio entre eles, o tipo de silêncio onde 1000 emoções lutam por espaço. Ele estendeu os braços, puxando-a suavemente para perto. Você está bem? Não sei. Você está bravo? Não. Nunca. Só surpreso, feliz, mas com medo. Eu também. Ficaram parados no meio da sala, abraçados. A cidade brilhava atrás do vidro, mas o mundo deles havia se reduzido ao tamanho de um batimento cardíaco. No dia seguinte, Lucas dobrou a equipe de segurança. Contratou cuidados médicos particulares. Leia insistiu em continuar a vida o mais normalmente possível, mas ele passou a observá-la mais de perto. Conversavam sobre nomes, sobre o quarto do bebê, sobre o tipo de infância que queriam dar ao filho. Lucas se pegava sorrindo com mais frequência, sonhando com coisas que nunca havia permitido a si mesmo desejar. Então, sem aviso, tudo desmoronou. Lucas recebeu um e-mail anônimo, sem assunto, sem mensagem, apenas um anexo, um arquivo de vídeo. Ele o abriu. As imagens eram granuladas de uma câmera de segurança num estacionamento. Mostrava Leia sendo seguida por um homem de casaco preto. Ele nunca a tocava, nunca se aproximava, apenas observava. O vídeo terminava ali. Lucas enviou o vídeo à sua equipe. Em poucas horas, identificaram o local. Tinha sido gravado 2 noites antes. O homem não foi reconhecido. O sistema de reconhecimento facial falhou. Lucas não contou a Leia de imediato. Não queria deixá-la em pânico, mas ela descobriu mesmo assim. Ouviu uma conversa entre ele e o chefe de segurança. Você devia ter me contado. Não queria te assustar. Eu já estou assustada, Lucas. Todos os dias, a cada segundo. Ela desabou naquela noite. Pela primeira vez em semanas, chorou em seus braços, as mãos repousadas sobre o ventre. E se eles vierem atrás de nós, atrás do nosso bebê? Lucas a abraçou com mais força. Eles não vão.
Eu queimaria essa cidade antes de deixar que te toquem. Mas o medo não foi embora. Ficou no ar como fumaça, invisível, sufocante. Na manhã seguinte, Leah havia desaparecido. Lucas encontrou um bilhete no balcão da cozinha. Eu te amo. Por favor, não venha atrás de mim. Preciso desaparecer até que isso acabe. É a única maneira de manter você em segurança. Lucas leu o bilhete 3 vezes até que as palavras fizessem sentido. Ela se fora. Desaparecera na cidade sem avisar ninguém. Sem telefone, sem rastreador. Ele ativou todos os recursos, detetives particulares, equipes de tecnologia, até antigos contatos do governo. Nada. Os dias passaram. Depois, uma semana. Ele mal dormia, mal comia. A cada toque do telefone, esperava que fosse ela. E a cada vez que não era, seu coração se partia um pouco mais. Certa manhã, ele se viu de pé na antiga ponte no interior, o lugar onde havia feito o pedido de casamento, onde prometera nunca mais perdê-la. E, no entanto, lá estava ele, sozinho, despedaçado. Quando ele voltou para a cidade, havia um pacote esperando por ele, sem remetente. Dentro, uma única foto de ultrassom. Na parte inferior, escrito com a caligrafia dela. Ela é real, ela está segura. Lucas apertou a foto como se fosse um salva-vidas. Ele não chorou, não gritou, apenas fez uma promessa. Eu vou te encontrar, vou encontrar vocês duas, custe o que custar. Meses se passaram, e então, um dia, quando o outono tingia a cidade de Dourado, seu investigador ligou. Eles a encontraram. Uma pequena cidade costeira no Maine, onde ela trabalhava sob um nome falso, usando uma clínica local. Lucas não esperou. Pegou um voo naquela mesma noite. Quando chegou, estava chovendo. As ruas estavam silenciosas. Ele a encontrou em uma livraria, organizando livros infantis numa prateleira baixa. A barriga havia crescido. O cabelo estava mais longo. Quando o viu, ela congelou. Eu te disse para não vir. E eu te disse que não ia te perder de novo. Ele atravessou a sala e segurou suas mãos. Não vim para brigar. Vim para te levar para casa. Ela buscou respostas no rosto dele. Você ainda quer isso? Depois de tudo? Mais do que nunca. Ela chorou então, não de medo, mas de alívio. Sentaram juntos naquela livraria até a chuva passar, falando novamente sobre nomes, berços, canções de ninar, sobre recomeços. Lucas sabia que o perigo talvez nunca desaparecesse por completo, que sombras sempre perseguiriam os poderosos, mas também sabia disso. Ele a havia encontrado 2 vezes em uma vida, e passaria o resto dos seus dias protegendo esse milagre. Leah pegou sua mão. Eu quero voltar para casa. Então vamos juntos. Sempre. Saíram da livraria em silêncio, corações cheios de sentimentos profundos demais para palavras. E, pela primeira vez em meses, o mundo parecia seguro outra vez. O sol filtrava-se pelas altas janelas da mansão Reed, lançando uma luz morna sobre pisos de madeira polida e cortinas marfim. No quarto do andar de cima, tocava uma música suave em um antigo toca-discos. As paredes, pintadas de um azul céu suave, eram adornadas com constelações desenhadas à mão e esboços emoldurados feitos por Leah. Um berço ocupava o centro do cômodo, e dentro dele, enrolada em uma manta macia, estava uma menininha com os olhos de Lucas e a boca de Leah. Seu nome era Ara, um nome escolhido pelas estrelas e pela esperança que os guiou na escuridão. Lá embaixo, Lucas estava na cozinha dando colheradas de sorvete de limão para Leah, que ria entre envergonhada e encantada. Ele havia feito o sorvete do zero, uma habilidade que aprendeu durante os meses que passaram escondidos da cidade, na calma da cidade costeira onde ela se reencontrou. Eles só voltaram depois que Ara nasceu, mais fortes do que nunca, unidos não apenas pelo amor, mas pela sobrevivência. O mundo havia mudado desde então. O julgamento contra Patrick Voss terminou com um veredicto de culpado.
Seu império foi desmantelado, seu nome apagado da indústria. Celeste aceitou um acordo, trocando seu silêncio por uma sentença reduzida. Mas os danos que causou já haviam sido reparados com a verdade e o tempo. O grupo Reed acolheu Lucas de volta sem hesitação, mas ele já não governava com lógica fria e ambição. Agora, liderava com equilíbrio, com propósito, com algo mais profundo do que poder. Lia se tornou uma força silenciosa no braço filantrópico da empresa, defendendo mulheres envolvidas em sistemas de exploração, construindo abrigos e financiando programas educacionais sob o nome Fundação Ara. Juntos transformaram dor em propósito, vergonha em força. Certa noite, estavam na varanda de sua cobertura em Manhattan, as luzes da cidade brilhando como um mar de vagalumes. Lucas abraçava Leah por trás, seu queixo apoiado no ombro dela, enquanto assistiam Ara dormir pelo monitor do bebê. "Lembra quando te encontrei naquele quarto de hotel?" disse ele suavemente. Ela sorriu. "Achei que era o fim da minha vida, e acabou sendo o começo da nossa." Ele beijou o topo da cabeça dela. "Você me salvou, não só uma vez, mas todos os dias depois disso." "Você me salvou primeiro," ela sussurrou. "Quando eu tinha 15 anos, estava despedaçada e acreditava que ninguém jamais ficaria ao meu lado." "Você ficou," ele disse. "E eu nunca esqueci." Lucas colocou a mão no bolso e tirou os pingentes unidos. O sol e a lua agora fundidos numa única corrente. Ele a prendeu delicadamente ao redor do pescoço dela. "Isso pertence aqui," disse ele. "Com você." Ela tocou os pingentes, os dedos repousando sobre o metal. Um símbolo, uma promessa, um pedaço do passado deles que havia sobrevivido a tudo. Lucas a virou suavemente para encará-lo. "Sabe," ele disse, "ainda não acredito que entrei naquele quarto esperando silêncio. E encontrei você. E eu não acredito que era eu quem estava deitada lá, esperando. E nunca soube que era você." Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. "Talvez sempre estivéssemos destinados a nos encontrar daquele jeito. Talvez o universo tenha precisado nos quebrar, para depois nos reunir inteiros." Ele assentiu. "E agora somos inquebráveis." Eles se beijaram sob as estrelas, com a cidade viva ao redor deles. E, naquele momento, tudo parecia exatamente como deveria ser. Não perfeito, mas real. O tipo de amor que não é apenas lembrado, mas reconstruído, sobrevivido, perdoado, vivido. Porque às vezes, as pessoas que perdemos voltam quando menos esperamos. Não como fantasmas do que foram, mas como lembretes de quem sempre fomos. E, quando isso acontece, nós as seguramos com mais força. Porque aprendemos a verdade. O amor verdadeiro não desaparece. Ele espera, mesmo na escuridão.